Eu quero centralizar essa mensagem no texto que está no capítulo 14, no versículo 35 do Evangelho de Lucas. Lucas 14, 35. Nós vamos ler o 34 e o 35 para dar entendimento ao texto. Está escrito assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vou ler novamente. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É lançado fora, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, o apóstolo São Paulo, numa das suas declarações, ele disse que pesava muito sobre os ombros dele a responsabilidade das igrejas que ele havia fundado e que ele também havia ensinado e doutrinado. Isso é, orientado dentro dos princípios da palavra de Deus. Então, ele tinha essa preocupação, isso vinha como um peso sobre os ombros dele, quando ele percebia que tais igrejas não estavam em concordância ou de acordo com os ensinos que elas receberam. Em vários dos livros que ele dirigiu às igrejas, ele demonstra essa preocupação. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, que ele temeria para que o trabalho que ele havia feito com os Gálatas não tivesse sido em vão. Ele tinha um temor, não que não houvesse prestado para nada, mas que não estava alcançando o necessário, aquilo que podia alcançar por fatores externos, não estava alcançando. Também no livro de Coríntios, tanto em 1º e 2 Coríntios, principalmente no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante, ele fala assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes para comigo, ou pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. E receio, e quero evitar, é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, Paulo expressava a preocupação, e aquela preocupação não surgiu por acaso, não surgiu do nada. Eram coisas que ele recebeu como notícia que estavam acontecendo na igreja e que trouxe uma grande preocupação, porque ele estava percebendo que Satanás estava usando a mesma astúcia que ele usou Eva para enganar Eva, estava usando também para desviar a fidelidade do povo de Coríntio para com Deus e para com a revelação da palavra que Deus havia trazido àquele povo através da instrumentalidade do apóstolo São Paulo. Todas as coisas, irmãos, depois da queda de Adão e Eva,
todas as coisas, elas custam para nós um preço. Todas as coisas. Quando Deus formou o homem e a mulher, lá no Jardim do Éden, e proporcionou a eles tudo o que era necessário para o bem-estar e para viver uma vida tranquila diante de Deus. Mas houve a astúcia da serpente, que com palavras doces, o que tem isso? Não tem nada demais. O que tem isso? Não tem nada demais. Todo mundo faz. O que tem isso? Não vai trazer prejuízo nenhum, absolutamente. Ele falou para você, se você comer, não vai morrer nada. Não vai não. Vai não. É brincadeira dele. O zelo dele está sendo excessivo. E com essa astúcia, e a mesma astúcia que ele usou contra Jesus, e é a mesma astúcia que ele continua usando contra cada um de nós que somos a igreja do Senhor. Não muda, não muda. É sempre a astúcia, a palavra de não tem nada a ver do engano. Do engano. E quando Eva é enganada pela serpente, e consequentemente, Adão dá ouvido a ela e ele também cai no mesmo erro, no mesmo pecado. O Senhor, ele chega ali e ele então está procurando Adão. Ele não precisava procurar Adão, não tinha por que procurar. Procura-se aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. E Adão, ele não era uma pessoa que foi criada por Deus, que fora criada por Deus, para viver em algum esconderijo, de forma alguma. Era tudo luz, era tudo claro. E Adão, ele tinha uma intimidade por ser criado pelo Senhor em perfeição, que ele percebia a vinda do Senhor, percebia a chegada do Senhor para conversar com ele, para dialogar com ele. E no momento em que Adão errou, quando o Senhor vem e se aproxima, Adão percebe que o Senhor está chegando, o que ele faz? Ele se esconde. Ele se esconde. E o Senhor então chama ele: ó, Adão, onde é que você está? O Senhor, ele percebe que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não está certa. O Senhor então questiona: onde é que você está? Então ele diz: ó, eu vi que o Senhor estava chegando, eu estou peladão, eu estou nu, eu me escondi do Senhor. Mas quem foi que falou para você que você está? Porventura você fez aquilo que eu falei que não era para você fazer? Você se descobriu para o pecado? E aí o Senhor lança maldição sobre a serpente, sobre Eva, sobre Adão e sobre a terra, dizendo que a partir daquele momento, todo o planejamento humano, todo o plano, todo o empreendedorismo do homem, haveria um trabalho duro, difícil e iria correr risco, todo. E é assim a vida nossa hoje. Tudo que você intenta fazer, tudo que você planeja, tudo que você projeta, tem um custo, tem um preço. Esse custo, esse preço, o próprio Senhor Jesus Cristo, num dado momento em que ele estava ministrando a palavra de Deus, e ele olha e ele vê uma grande multidão que o está acompanhando. E quando ele percebe esta grande multidão o acompanhando, e quer dizer para os irmãos que o Senhor Jesus Cristo, ele nunca ficou espantado ou admirado pelo grande número de pessoas que o acompanhava. Porque acompanhar o Senhor é uma coisa, e ser discípulo dele é outra coisa totalmente diferente. Você pode acompanhar muitas e muitas e muitas coisas, e aquilo que você acompanha, você vai se identificar com aquilo. Você vai mostrar quem é o teu mestre,
Quem é que está te orientando? Então a preocupação que Paulo demonstrava com o povo de Corinto não era uma preocupação à toa. Não era uma preocupação, não tem tanto, para que ir? Não era. Era uma preocupação de alguém que tinha discernimento, que ele enxergava as coisas, mas ele enxergava o sentido espiritual das coisas. O apóstolo São Paulo disse para mim, diz para você: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Quando ele diz para nós sermos imitadores dele, é porque ele verdadeiramente não havia absolutamente nada nele que reprovava a conduta dele no imitar ao Senhor. Ele era uma pessoa tão comprometida com Deus, ele era um verdadeiro discípulo. Ele era uma pessoa tão comprometida com Deus, que mesmo quando o apóstolo São Pedro teve um princípio de conduta errada, porque Pedro, estava se identificando com as pessoas que não eram judias. Mas quando chegam os judeus lá da parte de Tiago, então ele tenta assim se resguardar. E Paulo resiste na cara dele. Espera aí, que negócio é esse? Você está perto dos outros, você é uma coisa, chega outro, você é outra coisa. O que você é? Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é comprometida com o mundo, nem com aquilo que o mundo apresente. Ainda que Satanás fale no ouvido dessa igreja, não tem problema. Nada a ver. Nada a ver. Está tudo certo, tudo tranquilo. Não, se tivesse tudo certo, Paulo não exporia essa preocupação dele. Não colocaria essa preocupação dele. Coisa que ele estava enxergando, coisa que ele via, coisa que ele percebia, e nisso ele percebia a astúcia de Satanás para desviar as pessoas do foco principal, porque ele mesmo disse que aquele que está em Cristo, ele é uma velha criatura, ele ainda continua se identificando com o mundo. É isso? É isso? Não, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele não se identifica mais com o mundo, porque ele morreu para o mundo. Porque aquele que ama o mundo e aquilo que no mundo há, o amor de Deus não está nele. É uma coisa simples. Não está nele. O amor de Deus não está nele. Então, quando nós somos batizados e o batismo em Romanos 6 quer dizer morte, sepultamento e ressurreição. Então, quando eu aceito Jesus como Salvador, Nicodemos, você não pode entrar no reino dos céus se você não nascer de novo. Bom, então eu aceito Jesus, então eu vou nascer de novo. Então vamos batizar, porque o batismo é um simbolismo daquilo que está acontecendo, o que aconteceu no seu interior. Você é uma nova criatura. Então vamos sepultar a velha criatura, porque ela morreu para o pecado. E pecado é tudo aquilo que Jesus Cristo não é o centro. Tudo aquilo que Jesus Cristo não é o centro. Estou falando para nós os cristãos. Então, às vezes a pessoa ela é levada nas águas, mas ela apenas passa por um banho. E às vezes ela passa um banho porque o João passou, porque o Antônio passou, porque o Pedro passou, porque o fulano passou, porque o ciclano passou, porque ela não leva em conta e não se assenta para fazer os cálculos do que aquilo irá custar, porque tudo é pago. Tudo tem um preço. E na vida, na conduta espiritual não é diferente.
Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Então, quando a pessoa ela é batizada, ela sepultou o velho Ayrton, morreu. Aí quando eu levanto assim, eu levantei para viver uma novidade de vida. Eu estava morto em delitos e pecados. Estava separado de Deus. Mas agora, o sangue de Jesus me lavou, me purificou. Agora não. Agora eu morri para o pecado e agora estou vivo em Cristo Jesus. E agora estou vivo para viver uma novidade de vida. Não é para viver a vida velha. Isso não quer dizer que nós nos tornamos totalmente perfeitos. Nada disso. Mas nós estamos começando uma caminhada para a perfeição, para a santificação. E todos nós temos dentro da palavra de Deus as diretrizes do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. Temos as diretrizes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz para o meu caminho. Então, meus irmãos, aqui no capítulo 14 de Lucas, versículo 25, diz assim, Lucas 11, 25, está escrito assim, ou melhor, 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, amém? Era uma grande multidão. E Jesus ficou admirado, nossa, quanta gente me acompanhando, isso que é ministério. Quanta gente que eu consegui estão me acompanhando. Isso é que é ministério. Mas foi isso realmente que Jesus disse? Não. Não diz aqui, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse. Então, quando ele viu aquela grande multidão acompanhando, e logicamente, as pessoas estavam acompanhando pelos mais diversos interesses. Umas porque ouviam a pregação dele, né? E gostavam, amavam a pregação dele. Isso não quer dizer que eram convertidas. Outras viam ele fazer as curas milagrosas, maravilhosas, e passavam a segui-lo por causa dos sinais. Mas isso não quer dizer que eram convertidas. Não quer dizer. Tanto que, em João capítulo 6, depois dele ter pregado aquele sermão sobre o pão da vida, a enorme multidão que o acompanhava começou a se afastar, a ir embora, foram embora. E por que foram embora? Qual foi o motivo? Jesus as ofendeu? Jesus mandou-as embora? Não mandou, nem as ofendeu. Mas o Senhor, Ele sempre lançará nos ouvidos das pessoas o comprometimento com a palavra dEle. O comprometimento com a palavra dEle. Em quem é que nós nos espelhamos? Naquele em que nós nos espelhamos, nós refletimos. Está me entendendo? Naquele em que você se espelha, você reflete. E muitas vezes a igreja, ela não está se espelhando em Cristo. Ela não é igreja, ela é apenas uma acompanhante. Ela vem na igreja, sabe, como a gente falava assim, quando a gente se converteu, a gente disse, eu era católico assim, só de nome. Hoje existe muito evangélico só de nome. Só de nome. Só de nome. Porque as atitudes deles, a maneira de se comportar, não tem nada de Jesus.
Billy Graham, certa ocasião, ele foi questionado. Como é que eu sei que Jesus está comigo? Ele disse, é muito simples. É quando você for fazer alguma coisa, pergunta se Jesus no seu lugar faria aquilo. É simples. Não sou mais eu que vivo. Porque se eu viver para mim mesmo, eu vou fazer tudo o que me agrada, mesmo dizendo que eu estou na igreja, mesmo dizendo que eu estou na escola dominical, mesmo dizendo que eu estou no culto, mesmo dizendo que eu sou dos jovens, mesmo dizendo que eu sou dos adolescentes. Aí, assim. Eu vou apenas dizer porque eu sou apenas um acompanhante. Eu acompanho Jesus, eu acompanho Ele porque eu leio sobre Ele, eu vejo o pastor pregar sobre Ele, mas aquilo que é pregado, aquilo que eu leio, tem um limite na minha vida. Eu não vou dizer igual Paulo disse, não sou mais eu que vivo, porque eu ainda vivo dentro de mim, eu ainda faço o que eu quero, eu ainda desobedeço os meus pais, eu ainda imponho coisa para os meus pais. E ai do meu pai e da minha mãe, se não fizer o que eu quero. Então, irmão, o Senhor então olha aquelas pessoas que estão seguindo, não quer dizer que todos quantos os estavam acompanhando, não eram pessoas que tinham lá no fundo do coração uma intenção positiva. Uma intenção positiva. E aí o que eu vejo, irmão? Eu vejo que quando ele se volta para as pessoas, e ele então olhando a multidão, ele vira-se para ela e ele diz o seguinte: se alguém vem a mim, olha que coisa interessante que ele vai falar. É interessante porque às vezes, Everton, a gente tem que ficar expondo essas coisas que não era necessário ser exposto. Porque lá em Hebreus, no capítulo 6, o escritor, ele fala assim, eu estou admirado de vocês. Estou admirado, porque vocês, pelos anos que vocês estão na presença de Deus, já era para vocês serem mestres, e eu tenho que ficar repetindo para vocês sempre a mesma coisa. Eu não vejo progresso, não vejo desenvolvimento espiritual, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Tenho que ficar perdendo tempo, explicando, chamando, falando, tem que ficar. Por quê? Porque pelo período que já era para ser mestre, ainda está com a fralda suja ainda. Está com a fralda suja. Então ele vira-se e diz para eles: se alguém vem a mim, sem exceção, se alguém, você está vindo até Jesus? Pois olha o preço que você vai ter que pagar. Há um preço. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Palavra doce, é? É doce a palavra? Você já pensou no teu marido, já pensou na tua esposa, já pensou nos teus filhos, já pensou nos seus pais? Não é isso? Mas o Senhor está falando para você abandonar os seus pais? Está falando para abandonar? Não é nada disso. Não é nada disso. Ele está falando aqui aquilo que ele falou, Jesus falou para a mãe e para o pai dele quando ele tinha 12 anos de idade e ele estava lá no templo. Estava lá no templo, né?
E os pais procurando ele, chegaram lá: ô meu filho, por que você não falou? O que você está fazendo aqui? Mas vocês não sabem que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Ele não estava desprezando o pai e a mãe. Ele estava colocando o compromisso dele com Deus acima do pai e a mãe. E todo aquele que é chamado pelo Senhor e que não cumpre na vida dele aquilo que está escrito no primeiro mandamento: amar a Deus sobre o quê? O quanto isso é verdade em nós? Fala para mim. O quanto isso é verdade em nós? O quanto isso é verdade na nossa vida, irmão? O quanto isso é verdade? Ele está dizendo que o amor vertical tem que ser mais poderoso do que o amor horizontal, que é o nosso semelhante, a nossa família. Ame a Deus sobre todas as coisas e os demais como você ama a si mesmo. Não está falando para você amar o teu filho como você ama a Deus, porque teu filho não é Deus, teu marido não é Deus, a tua esposa não é Deus. E eles não podem garantir a vida eterna para nenhum de vocês, para nenhum de nós. O amor a Deus tem que estar acima. E quando é que eu demonstro que o amor a Deus, para mim, está acima de toda coisa horizontal? Quando é que eu demonstro? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama não reluta contra os mandamentos. Aquele que me ama põe em prática aquilo que eu informo, aquilo que eu falo, aquilo que eu dito, aquilo que eu oriento, aquilo que eu ensino. E Paulo estava muito decepcionado com a igreja de Coríntio. O que a gente também fica muito decepcionado com a atitude de muita gente dentro da igreja. E principalmente aquela atitude, a pessoa fala assim: ninguém manda em mim. É mesmo, porque você é o seu próprio Deus. Porque se Deus mandasse em você, a sua conduta seria diferente. A sua maneira seria diferente. O seu traje seria diferente. A sua palavra seria diferente. Seria diferente. Não teria nenhuma identificação com o mundo. Porque quando você se identifica com o mundo, o amor do Pai não está em você. Não está em você. O amor daquele que morreu por você não estava no mundo, não morreu por você e nunca vai morrer por você. Nunca vai morrer por você. O valor que você tem para o mundo, você vai descobrir um dia. Mas o valor que você tem para Deus, você já descobriu no amor de Cristo. Já descobriu. Então, Jesus, irmão, ele impõe isso. É um preço que nós temos que pagar. Você sabe que muitas pessoas desistem de caminhar com Jesus porque alguém da família dele se levantou contra ele, impediu-o de caminhar. Alguém diz: não, você não vai ficar, você não vai se tornar isso, você não vai. E a pessoa, às vezes, ele deixa Jesus para obedecer àquele que não pode lhe salvar, nem pode dar salvação e nem vai morrer por ele. Aí o Senhor diz para eles o seguinte: ele fala sobre carregar a cruz. E carregar a cruz, amado irmão, uma cruz que nós não poderíamos carregar, porque nós não tínhamos condições para isso, era a cruz que Cristo carregou. A cruz que continha nele os nossos pecados. Não podemos, mas nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, ele carregou a sua cruz, e a cruz dele era uma cruz de renúncia. Não renúncia por tempo indeterminado, mas uma renúncia por tempo determinado. Paulo fala que Jesus deixou o esplendor da sua glória por um período de tempo
E ele veio aqui carregar a cruz que não era dele, era minha e era sua. A cruz do pecado, que nós não tínhamos em nós condições de carregar, não tinha, mas ele carregou a nossa cruz. E ele renunciou o próprio querer dele. Pai, se for possível, passa de mim esse cara, mas não seja feito, que eu estou renunciando a minha vontade para cumprir a tua. E a tua vontade é me entregar para morrer por ele. Pois eu vou cumprir a tua vontade, eu vou renunciar à minha própria. Agora, o Senhor também chama-nos à renúncia. E Ele vai falar aqui, nesse versículo que nós lemos. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então nós temos que ter uma cruz. E que cruz é essa? A cruz da nossa renúncia, do nosso eu. Aí eu fico louco da vida, irmão, quando eu vejo criança que quer mandar no pai, com 13, 14, 15 anos. Quer mandar no pai, quer que o pai e a mãe façam o que quer. Ai, se não fizer. Ai, se não fizer. Ai, se não fizer. Sabe? Domina. E quando passa a dominar, pronto, tomou controle da casa, tomou controle de tudo. De tudo. Eu estava conversando com o irmão e ele estava falando de um aniversário de uma sobrinha dele. O pai estava bancando todo o aniversário da sobrinha lá. Não sei se era de 18 anos, de 15 anos, não sei. Aí a moça falou assim, eu não vou dançar valsa com meu pai. O pai estava pagando tudo para ela. Não dá vontade de pegar e sentar o reio? Acho que nem a calcinha dela lavava. Nem comida fazia. Nem. Eu não vou fazer. A tia dela soube disso, ela encostou ela na parede, deu um esfregão nela, que fez ela enxergar a realidade. O que muitas vezes muitos pais não fazem o filho enxergar a realidade. Não tem coragem. O filho passou, mas foi ela que quis, o que eu ia fazer? O que vai fazer? Você é autoridade de Deus sobre os seus filhos. É você exercer autoridade. Mas o que? Você é autoridade, não vai fazer e pronto. Não vai fazer assim, não vai fazer assim. E pronto, está acabado. Pronto, fim de conversa, não tem que ficar dialogando, conversando. Acabou. Quer ficar contente? Fique, não quer? É um perigo quando passa a dominar os pais. Não existe mais feio. Tudo o que quiser fazer, vai bater em cima, vai. Mesmo o pai sabendo não está certo isso, mesmo a mãe sabendo não está certo isso, e mesmo assim, às vezes, se deixa levar e dominar. E às vezes, não se deixa dominar apenas pelo diálogo que tem com a filha ou com o filho. Não é? Às vezes, os coleguinhas do lado, os amiguinhos, o tio, a tia, não, o que tem, coitado? O que tem, coitado? O que tem isso? O que tem isso? O que tem isso? O que tem isso? É que Paulo fala. O que Paulo fala. Vocês estão sendo infiéis para com o Senhor, para fazer um culto idólatra, um culto à personalidade do filho e da filha. Culto idólatra, cultuando a personalidade do filho e da filha que impôs, que colocou. Então vou fazer o que você quer, porque você é Deus sobre a minha vida. Então o Senhor, Ele fala, quer vir após mim? Pois bem, renuncia o teu querer, carregue a tua cruz. E só assim, então, você poderá me seguir. De outra forma, você é apenas um acompanhante.
apenas um acompanhante. Então, e ele vai falando. E aí ele usa, irmão, uma analogia para expressar o preço que vai custar ser discípulo do Senhor. Você sabe, irmão, você vai construir a sua casa, você vai construir, você não vai fazer algo, um projeto, um plano, em que você não tem condições, que o seu dinheiro não é compatível com aquilo. Você vai fazer um projeto em que você tem condições de iniciar e você se abrigar, mesmo que você não termine imediatamente, mas você se dando para se abrigar, aí você vai terminar estando dentro da residência, dentro da casa. Aí você vai se abrigar. E aí o Senhor começa a fazer uma analogia. Quem de vocês que vai construir uma torre? Uma torre. E sabe, irmão, a vida cristã, ela é uma torre que tem início, mas que não tem término. O término será no dia em que nós entrarmos no céu. Aí a nossa construção aqui, o nosso projeto aqui, a nossa vida espiritual aqui se foi. Mas o Senhor está chamando a atenção para dizer assim: você vai fazer um projeto e você vai construir uma torre e você então vai ter que se assentar. Vai ter que se assentar e você vai calcular quanto isso vai custar para você. Ele não está dizendo aqui que o cristão tem que usar a fé. Ele quer construir uma casa de 20 cômodos e ele tem 5 mil reais no banco. Ele não está dizendo para usar fé. Está dizendo para ser prudente. Está dizendo para você pensar, imaginar, sonhar dentro daquilo que é real. Então você vai construir, então analise. O que é que você vai ter que gastar? Quanto é que vai lhe custar isso? Você vai ter que pagar um projeto, um projetista, você vai ter que pagar um engenheiro para fazer os cálculos, você vai ter que pagar aí o alvará, você vai ter que ver o material, que vai ter tudo custo. Tudo custo. Porque se você começar a construir algo esplendoroso, sabe? Algo esplendoroso. Sabe o que é algo esplendoroso? É aquela semente que é lançada no coração daquele ouvinte, né? A semente é lançada no coração daquele ouvinte e quando ele recebe aquela semente, ele não consegue imaginar, calcular o que aquilo vai lhe custar. E ele é uma pessoa emotiva demais. Ele recebe aquela semente, ele já fala assim: não, agora eu vou seguir o Senhor. Agora onde o Senhor me mandar eu vou. Se Ele quiser que eu vá pregar ali, eu vou para lá, ou para lá, ou para cá, ou para lá. Vou dar aula na escola bíblica, vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazer. Você é tudo, tudo. E às vezes é aquela semente que caiu e que aparentemente a terra era boa, mas não tinha profundidade. A terra era apenas uma casquinha, por baixo era uma rocha dura, uma rocha que não se submetia, que não obedecia. E quando então, aquilo veio, já brotou rapidamente, que não tinha terra profunda, não tinha nada, cresceu. Mas de repente, da mesma maneira que cresceu, o sol veio e queimou, porque não tinha raiz profunda. Então tem muitas pessoas que assim fazem dentro da casa do Senhor. Eu vou ser diretor disso, eu vou pregar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e mais aquilo outro, e se sobrar tempo, vou fazer mais aquilo outro, e mais aquilo outro, e mais aquilo outro, até que o sol saia. E queima completamente.
porque o querer está ali, mas não há terra para que a raiz se penetre e tenha força suficiente para sustentar a árvore. E mais ou menos assim, irmão, mais ou menos assim. Aqueles homens escolhidos pelo Senhor, trazidos na presença de Jesus, Jesus sabia da vida de cada um deles. Mas eles tiveram um chamado específico do Senhor. Tiveram um chamado específico. Não foram eles que se colocaram, não, tiveram um chamado. Pedro, João, Tiago e André, pescadores, o Senhor passou perto deles, eles estavam pescando e eles já eram discípulos de João Batista. E João Batista já havia preparado o caminho na vida deles para o Senhor. Aí, quando Jesus fala, vocês vêm e seguem-me, eles deixaram tudo lá. João e Tiago estavam trabalhando com o pai, deixaram o pai lá. Deixaram os pais lá trabalhando e foram seguir Jesus. Aí Pedro, irmão, ele tinha um potencial grandioso, mas ele precisava levar umas lascadas primeiro. Precisava levar, e não era pouca não, era bastante. Porque ele é um cara audacioso, era um cara ousado. Sabe aquela pessoa que se mete em tudo? A coisa nem diz respeito a ele, já está metendo o nariz nas coisas. Sabe? Aquela pessoa que o que ele vê, ele fala alguma coisa. Né? O que ele vê, ele não guarda, ele guarda e já expressa. Aquela pessoa assim, atiradona, né? Que geralmente quer a cara. Geralmente é assim. Aquele que atira nós, arrebenta a cara. E Pedro, irmão, durante 3 anos e meio andando com Jesus, e ele não era convertido, olha só. Ele foi chamado para o ser. Mas ele tinha que ser arrebentado primeiro, tinha que ser quebrado primeiro. Tinha que ser quebrado, arrebentado mesmo, sabe? Olha, o próprio Satanás falou para Jesus, me entrega esse camarada nas minhas mãos que eu quero cirandar ele como trigo. Sabe o que é cirandar sobre trigo? É colocar o trigo e colocar debaixo da moinha. Não sei se vocês já viram, mas eu vi em Israel, é uma pedra redonda assim, né? E uma outra redonda também, na vertical, e ela é rodada em cima ali da outra, né? E o trigo é jogado ali, aquela pedra vai, sabe? Vai. Então era isso aí, me entrega na minha mão. Entrega na minha mão. O que Jesus disse? Olha, Pedro, eu não entreguei não, eu orei por você para que Deus te preservasse e guardasse. Ô mãe, quanto Deus tem ouvido a tua oração para guardar os teus filhos e filhas no caminho do Senhor? Eles nem sabem não. Eles nem sabem. Você enxerga o perigo, eles não conseguem enxergar. Você consegue enxergar o perigo, então você vai dando do Senhor. Fala, Senhor, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dele. Não adianta eu falar com ele, Jesus. Não adianta eu falar com ela, Jesus. Ele não me obedece, ela não me obedece. Mais ou menos assim? Não é mais ou menos assim? É ou não é? Olha, se não é a tua oração para preservar, se não é a nossa oração para preservar os nossos filhos no caminho do Senhor, por causa da experiência de vida que nós temos, por causa da visão espiritual que nós temos, porque muito embora tem mãe e pai que cooperem para que os filhos saiam no caminho do Senhor, incentivam, não incentiva-os para estar na presença de Deus, porque para elas também eles também é aborrecível estar na presença de Deus. Então apenas para mostrar aparência, então apenas para que seja contada como acompanhante de Jesus na igreja. O Senhor falou para Pedro, vai devagar aí, rapaz, está pensando isso é o quê?
E esse homem, ele não tem a ousadia de contradizer o próprio Cristo de Deus, né? É um cara eufórico, era um cara, né? Mas o Senhor teve que olhe por pouco, que ele não, por pouco, né? Então, o Senhor está dizendo, irmão, se você vai ser alguém que se está se colocando na disposição do Senhor para fazer algo para o Senhor, pesa. Calcule o preço. O que é que eu vou ter que fazer? O que é que eu vou ter que pagar? Será que eu vou ter condições? Porque se não houver renúncia, você não vai conseguir. Você vai dar um período e não vai fazer mais. Você vai caminhar por um tanto e vai desistir. Não vai. Se você não deixar os compromissos, já falei, de pai, de mãe, de irmão, de filho, de filha, de você mesmo. É duro ouvir isso, não é? É mais fácil ouvir assim, irmão, vai ser uma bênção, tudo vai dar certo, vai ser tudo, pumba! Mais fácil ouvir isso, né? É mais incentivador. Mas o apóstolo São Paulo, irmão, ele falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir por causa do cuidado, pelo que ele enxergava, pelo que ele via, pelo que ele percebia na vida das pessoas. Na vida das pessoas, não, ele expressava a fidelidade dele para com aquele povo, falando a verdade. Expressando a verdade. E ele vai falando aqui, irmão, a respeito da construção, para que não chegue naquele momento, sabe? Aquele momento que você começou a construir e chegou no momento que você não foi mais para adiante. Aí as pessoas vão olhar e falar, tá vendo o Zé lá? Aquele Zé, rapaz, nossa... Você precisa ver como ele era uma pessoa assim, até aparecer os primeiros obstáculos. Aquela irmã, nossa, se você ouvir ela falar, ela parece que é mais poderosa do que... Mas até as primeiras dificuldades. Até o momento da prova. Eu quero ver se você realmente está disposto. Eu quero ver se você realmente vai cumprir com a palavra com a qual você se comprometeu. Eu quero ver se você tem palavra verdadeira. Eu quero ver se você, na sua atitude, expressa o que é verdade. Se é verdade aquilo que você falou, eu quero ver na sua atitude. Há um preço a ser pago. Há um momento de ser provado. Há um preço. Sabe, irmãos, presta atenção que eu vou explicar para vocês. Você nunca vai me ouvir falar aqui em cima desse púlpito que beber um pouquinho assim, um pouquinho assim, um pouquinho assim, não tem problema. Tem problema sim. Tem problema. Porque jamais para naquele pouquinho. Jamais. Quem já teve essa experiência? Já teve essa experiência. Aqui o Paulo, ele era conhecido como padre. Paulo. O Paulo trazia a irmã Marta aqui na igreja, lá na igreja antiga. O Paulo vinha, irmão, mas vinha chumbeado. Vinha num estado
E olha, não foi uma vez só não que ele ouviu a pregação, porque ele vinha mesmo chumbeado, ele sentava lá, ficava quietinho, aquele cabelão black power, aquele bigodão assim que caía dentro da boca assim, bigodão assim, camisa aberta assim, entrava lá e ficava lá. Irmão, a Marta orava por ele incessantemente, pedia oração incessantemente. E esse cara não parava de beber, não parava de beber, não parava de beber. Mas ele ouvia a palavra. Um dia ele entrou, ele teve um problema de tanto beber, perdeu a consciência, ficou louquinho, puseram no hospital, amarraram ele lá no hospital. Estava amarrado no hospital. Estava na psiquiatria, Paulo? Estava, né? Estava na psiquiatria. Aí, o pastor José e minha sogra vieram aqui em Pouso Alegre. E a Marta pediu para o pastor José fazer uma oração e ir lá visitar ele. Foi lá, não foi, Paulo? O pastor José foi lá, já falecido o pastor José, orou por ele e se converteu, nunca mais saiu da igreja. Mas olha o estado que precisou chegar. Olha o estado. Por quê? Porque não, ainda que quisesse parar, ainda sabia que mas não tinha mais poder, força precisou chegar a levar um choque terrível. Um choque terrível, quase morreu. Então, irmão, olha aqui. Quando nós, com a graça e misericórdia de Deus, pela responsabilidade espiritual que nós temos para com a igreja, e a gente olha e vê determinadas coisas, irmão, misericórdia, só o sangue de Jesus. Aí, irmão Everton, a esposa e a filha vêm na igreja, certo? O marido não vem. O marido não vem, mas o marido não impede de vir da igreja. Ele até apoia. Aí a filha é convidada para uma festa de crente. De crente. A festa vai madrugada dentro e o pai vai buscar a menina. 2h da manhã. Quando chega lá na festa, o pai achou que ele estava no lugar errado. Achou que estava no lugar errado. Mas espera aí, isso aqui é adolescente lá da igreja? São os crentes lá da igreja? Onde a minha esposa vai? Mas qual é a diferença deles? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? É que Paulo está falando, escuta aqui, vocês perderam o rumo. Vocês são acompanhantes de Jesus, mas não há conversão sincera. Porque quando existe conversão sincera, o Espírito Santo tem a capacidade de falar, não, isso não pode. O Espírito Santo que usa a palavra de Deus, que é a espada dele, o Espírito Santo então usa a palavra para dizer, olha, isso aí não é correto diante do Pai. Isso não está certo. E quando a pessoa realmente ela é convertida, então ela se permite ser convencida pela palavra de Deus e pelo Espírito. Mas quando ela é só acompanhante, ela não tem. Cristo não vive em mim, não. Não vive em mim. Não vive. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Então ele vai falando, olha lá, estão lá na igreja, a construção que eles estão fazendo. Olha a construção. Será que essa construção é atrativa para quem está enxergando, para quem está olhando, para quem está observando? Porque tem aquela pessoa, irmão Everton, tem aquela pessoa que ela é difícil tomar uma decisão, porque ela é uma observadora.
ela quer primeiramente ficar observando a conduta dos demais, para que ela possa tomar uma decisão de se associar, de se achegar a essa comunidade. E quando ele vê que não é nada daquilo, quando ele vê que as pessoas que é igualzinho lá de fora, e às vezes até pior, porque o crente é pior do que lá de fora. O lá de fora faz as coisas na ignorância, o crente já faz as coisas sabendo que está errado. Sabendo que está contra a palavra de Deus. Então, olha lá que coisa, rapaz. Olha o edifício que estão construindo. Olha lá o edifício, a construção que eles estão fazendo. Quem é que vai ser atraído por essa construção? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, zombarão dele. Olha lá. Olha lá. E dirão: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amém? Amém, irmãos? Eu tinha outras coisas aqui, mas eu vou chegar nos versículos textos que nós lemos. O sal é bom. Alguém tem dúvida que o sal é bom? O sal serve para tanta coisa. Não é só para salgar a comida, não. Serve para tanta coisa o sal. O sal é bom. Mas, porém, se o sal perder o seu valor, né? Ele diz aqui: o sal é bom, mas se perder o sabor, como vai restaurá-lo? Não tem como restaurar. Não serve para mais nada. Olha que palavra dura, irmão. Olha que palavra dura, irmão. Eu estou falando isso porque eu quero, em nome de Jesus, conduzir a minha vida e peço muito a misericórdia de Deus para conduzi-la cheio de falha, como eu sou, como qualquer homem é. Mas não falhas em que eu vou buscar com as minhas próprias mãos para cometê-las. Não pecado, que eu sei que está errado e vou lá e faço. Porque se perder o sabor, não tem mais como restaurá-lo. Não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Glória a Deus.